O mundo está tão acelerado, não é mesmo, que a gente tem um conteúdo gigantesco na internet assim, ó, em um clicar de dedos. E se você está estudando o idioma japonês, muito provavelmente você está em busca de alguma mágica, não é? Que faça com que você acelere o seu aprendizado de alguma forma. Se você não me conhece, eu sou Jin Takahashi, idealizador do Fale Japonês, um canal onde eu venho trazendo para vocês informações N's sobre o idioma, sobre a língua, sobre este país, sobre a cultura, a história, peculiaridades deste povo e tudo mais. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as notificações. E se você não me acompanha em outras mídias sociais, se você estiver vendo este vídeo também em outras mídias, como Instagram, como Facebook, né? Maravilha! E se você ainda não está acompanhando todas elas, acompanhe essas mídias, porque nós vamos falar de mídias hoje, não é mesmo? Porque cada uma delas eu levo para você uma informação diferente do idioma. Porque cada uma dessas mídias, elas pedem para que tenha um formato diferente. Isso é muito legal de ser dito aqui. Por quê? O Instagram é algo mais rápido, por exemplo, nós temos os stories, nós temos os reels, nós temos os carrosséis, que são aquelas informações estáticas para vocês. Né? Então, é algo mais rápido, mais simples, que você sana, né, a dificuldade com determinado conhecimento muito rapidamente em uma informação curta para você. Mas isso não vai fazer com que você domine a língua, não é mesmo? Serão informações curtas, de curiosidade, que sim, pode agregar valores de conhecimento para você, mas não necessariamente irá ajudar você a acelerar o seu aprendizado no idioma. Como, por exemplo, o Facebook, né? Ele vai seguir o mesmo conceito. É uma mídia social que a gente leva uma informação para você e que tem, na verdade, tem uma outra característica, apesar do Facebook e do Instagram estar ali interligados, não é mesmo? Tem um outro formato de vídeo que a gente faz para colocar ali, tem um outro uso, eu diria, tá? Dentro do universo de aprendizado, que nós também fazemos aqui no Fale Japonês, bom uso dessas mídias. Temos o YouTube, que é talvez por onde você está assistindo a este vídeo, onde você irá encontrar uma infinidade de informações sobre determinado assunto. Basta você pesquisar, não é? Então, se você está estudando o idioma japonês, muito provavelmente este vídeo deve ter caído para você aí, deve ter sido sugerido para que você possa entender como utilizar as mídias a seu favor no seu processo de aprendizagem. Então, é sobre isso que eu quero falar. Mas é importante nós entendermos que não existe somente Instagram, não existe somente Facebook, não existe somente YouTube. Nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos podcast, né? Podcast também está aqui no YouTube, mas enfim. O que eu quero dizer para você? Quando eu cheguei no Japão, por exemplo, a minha experiência pessoal, tá? Não existia internet, então nós não tínhamos nenhuma dessas mídias além do rádio e da televisão. Então, sempre que possível, eu estava com a televisão ligada na minha casa. Voltava do trabalho e ligava a TV. Acompanhava desenhos, acompanhava novelinhas, drama, né? Dorama, que a gente chama aqui. Acompanhava novelinhas, e isso me ajudou muito, né? Como, por exemplo, Sazae-san, que era um desenho que passava no domingo e que é praticamente um patrimônio nacional, aquele desenho, que existe desde muito tempo, e ele é um desenho que todo japonês conhece, toda criança já assistiu na vida. E a Sazae-san me ensinou muito. Por quê? Porque é uma família onde tem lá a mãe, o pai, a filha que é casada, né, com seu genro, que ambos têm, ela tem irmãos e também tem um filhinho, por exemplo, ela tem 2 irmãos, uma menina e um menino, e tem um filhinho. Então, é um conceito de família japonesa, onde todo o enredo das histórias ali, dos desenhos, aconteciam em torno de uma vivência do cotidiano japonês, com fazer compra, levar a criança na escola, um dokai, e falar com a vizinha, e fazer fofoca, e as crianças brigarem, fazer intriga e brincarem, e irem fazer coisas, né, festivais, tudo que tem a ver com a cultura e o cotidiano de uma família japonesa, envolvendo pais, envolvendo avós, envolvendo todo mundo. E isso me ajudou muito, 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 a entender muitos vocabulários do dia a dia. Não perdia um desenho sequer. Então, eu costumo dizer que essa Sazae-san foi a minha professora de Nihongo.
Não ela, mas a família toda, porque eu aprendi muito com este desenho na época. E também acompanhava muitas novelinhas. Por quê? Nesse contexto, eu conseguia acompanhar linguagens de uma vida normal, de uma vida cotidiana, de uma fala, né, de um universo que pudesse ser mais próximo possível da realidade que eu vivia. Então, sempre procurava dessa forma. Nunca fui muito ligado a jornais, por exemplo, a noticiário, por exemplo, porque não era algo que estava dentro do meu universo, do meu cotidiano. Ao longo do tempo, depois eu comecei. Hoje, por exemplo, eu só assisto noticiário. Hoje eu adoro assistir noticiário para saber tudo o que está acontecendo no Japão, na política, né, na economia, no mundo e assim por diante. Então, a televisão é um meio ainda muito eficaz da gente aprender a língua japonesa. Se você está em casa, está cozinhando, está fazendo alguma coisa, fazendo uma limpeza, ouça uma TV, deixa ela ligada, deixa um rádio ligado para que você possa, um podcast ligado para você ouvir a língua sendo falada, para que você possa se acostumar com a sonoridade deste idioma. Isso é muito bacana para você fazer com que seu ouvido se acostume com a sonoridade da língua. Você precisa, acima de tudo, aceitar esta língua como um todo, né, para que você possa se sentir motivado e ter prazer em estudá-la. É muito comum a gente não conseguir estudar determinado idioma porque a sonoridade daquele idioma não nos apetece, não soa bem, a gente não consegue, sabe, sentir prazer em ouvir aquela língua. Ela irrita, por algum motivo, os nossos ouvidos. E aí a gente acaba se afastando e não estuda. De forma geral, a gente estuda e tem interesse por uma língua que nos dá prazer em ouvir, que a gente acha bonito, não é? Que a gente acha elegante, que a gente acha chique, que a gente acha charmoso, que a gente acha interessante, tudo isso, né? Quando algo nos agrada naquele idioma, faz com que a gente tenha mais prazer. E quando você ouve, quanto mais você ouve, mais você assimila, mais você se acostuma com a sonoridade, e muito melhor será a sua compreensão na hora de estudar o idioma e na hora de pronunciar esta língua. Por isso, se você é mais adepto, por exemplo, à internet, eu acho fascinante, porque você pode buscar no YouTube ou num podcast, por exemplo, um assunto que você goste. E isso é muito importante ser dito. Você precisa buscar um assunto que você tem interesse. Se você gosta de culinária, procure assuntos sobre culinária. Se você gosta de esporte, procure assuntos sobre esporte. Se você gosta de política, procure assuntos sobre política. Se você gosta de assuntos gerais, de curiosidades, de humor, procure assunto que faça com que você sinta interesse e vontade de aprender, curiosidade de saber o que está sendo dito. E o mais legal de tudo isso hoje é que tanto na internet quanto na televisão, o japonês costuma colocar a legenda de Mak, a gente chama, a legenda de tudo. Então você consegue, além de ouvir, visualizar a língua escrita, os kanji, como está escrito. Se você estiver estudando hiragana e katakana, olha que fantástico. Você vai poder identificar e ler muita coisa e treinar a sua leitura em um tempo real de fala, porque enquanto está falando, está aparecendo ali, você precisa ler rapidamente. Kanjis que são difíceis, geralmente tem o furigana, que é a leitura para você saber ler. Olha que fantástico, né? Tem uma coisa muito interessante no Japão, que tem um noticiário para deficientes auditivos. E aí você consegue também ter ali uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais fácil, né? E também a leitura daquilo que está sendo dito na língua de sinais, no Shua, na língua de sinais, para que você possa acompanhar o que está sendo falado naquele noticiário. Então, assim, tudo, né, pode ser utilizado a seu favor para que você possa acelerar o seu aprendizado com as mídias existentes hoje. Você está dirigindo, por exemplo, você pode colocar um podcast para você assistir, ou você pode colocar um vídeo, você pode colocar um filme, não é? Um filme de seu interesse que aborde um determinado assunto interessante para você. Você pode colocar um rádio para você ouvir, uma estação de rádio em japonês, que ali, além do locutor falando sobre N coisas, fazendo propagandas e tudo mais, tem música. Então, assim, nós podemos estimular a nossa audição o tempo todo, e também a parte visual,
para que a gente possa acelerar o nosso processo de aprendizagem. Isso é muito importante você entender, porque hoje você tem a graça de viver em um universo onde você tem acesso facilmente com um telefone celular a tudo isso que eu estou mencionando para você neste momento. E aí você consegue ter acesso a muita informação visual e auditiva, né? Para que você possa treinar a sua leitura, treinar a sua escuta e buscar estar cada vez mais imerso no idioma. Quanto mais você estiver imerso, melhor será para o seu processo de aprendizagem. Mesmo que você não entenda aquilo que está sendo falado, quando eu falei, por exemplo, dessas aí que são desenhos são maravilhosos. Por quê? Porque é feito para criança. Então, assim, você tem que perceber que, apesar de você ser um adulto, você vai aprender uma nova língua, assim como uma criança aprende uma nova língua. Então, a linguagem utilizada ela é mais simples, ela é mais fácil de ser compreendida, porque é para ser para uma criança. Então, não tem linguagens complexas como o noticiário, por exemplo, que fala de política, que fala de economia, que fala de coisas que acontecem no mundo, de guerra, de fim. Então, assim, eu hoje, com a idade que eu tenho, eu prefiro ver noticiário do que um desenho, porque já passei já dessa minha fase de alfabetização, digamos assim, não é? Então, hoje, eu me interesso por outros tipos de assunto. Então, é importante você buscar assuntos que você se identifique com ele, porque assim será prazeroso para você. E hoje, você não tem desculpa. Você tem todas as mídias possíveis para que você possa ter acesso a esta informação e para que você possa treinar. Vá a um cinema, mesmo que você não entenda muito. O ambiente do cinema é muito interessante. Vá assistir um filme japonês que tenha, entendeu? Com legenda ou sem legenda, tem para você escolher, inclusive. Vá assistir um filme japonês. Fique ali, ó, absorto na imagem e tentando. Não tente. Uma dica que eu posso te dar: não tente traduzir tudo aquilo que está sendo dito. Apenas ouça e deixa fluir. Vai deixando que aquilo tu flua, que o som flua em você. Você possa, em algum momento, identificar uma ou outra palavra que seja, né? E dentro daquele contexto, o que ela está representando, como que ela está sendo utilizada, algo que você já está estudando e você entendeu aquela estrutura, né? Ou uma palavra que você utiliza no seu cotidiano, ou que você já ouviu alguém dizendo, você identifica naquela fala. Tudo isso vai ser um processo gradativo para o seu crescimento, né, no aprendizado da língua japonesa. Eu acho que essas dicas para você nesse momento são primordiais para que você utilize a língua a seu favor no seu processo de aprendizagem. Isso vale para qualquer outro idioma que você esteja estudando. Espero que você tenha gostado, né? Faça bom uso de toda essa ferramenta das mídias sociais que você tem, das mídias, vamos falar dessa forma, né? Porque todas as mídias, o jornal é uma mídia. Você quer treinar sua leitura, por exemplo, jornal, revista, também é interessante. Um livro de culinária, vá até uma, você gosta de culinária, vá até uma livraria, ó. Tem milhões, porque o japonês adora, de revistas de culinária, de livros de culinária. Compre um que você acha que está fácil de você entender, tem ali a fotinha, tem o processo todo, e assim você vai adquirindo mais conhecimento sobre o idioma em vários âmbitos e vai expandindo, né, abrindo o leque de possibilidades de compreensão e também de uso da língua em determinado contexto. Espero que você tenha gostado. Por favor, coloque aqui nos comentários para mim se você utiliza, né, algumas dessas mídias que eu mencionei para o seu processo de aprendizagem, né, da língua japonesa, e qual delas você achou que mais você se adaptou, ou mais foi de encontro com a sua necessidade, com a sua característica de aluno. É bom a gente lembrar disso, cada um tem uma forma diferente de aprender, por isso eu falo sempre, né? É o visual, né? É o auditivo, tudo você precisa estar estimulando, né? As suas partes cognitivas, para que você possa descobrir também se você é um aluno mais auditivo, mais visual, mais sinestésico, mais musical, né? A música é importante também nesse processo todo. E aí você vai descobrindo. Coloque para mim se você já sabe qual é a sua característica, o seu perfil de aluno, como que você aprende melhor e como que você utiliza das mídias existentes para que você possa estudar a língua. Se você não utiliza nenhuma, se você pretende utilizar a partir de agora, depois de tudo isso que eu falei, né, que você pode usar a seu favor no seu processo de aprendizagem.
Eu vou gostar muito de saber. E coloque também aqui nos comentários sugestões para que eu possa fazer mais vídeos para vocês aqui no Fale Japonês, dando dicas para vocês e abrindo o leque de possibilidades para que você possa conhecer cada vez mais deste idioma tão fascinante que é o idioma japonês. E a gente se vê em outros vídeos. Até lá. Já, né?